para os seus filhos e netos. Hoje, se nós formos olhar cada um de nós hoje, o que nós éramos alguns anos atrás? Quando nós começamos na fé, quando nós começamos no nosso ministério, quando fomos levados ao ministério, a cooperadora, a diácono, a diaconisa, a presbítero, evangelista, pastor, quando nós éramos lá, antes disso, para que hoje estivéssemos aqui, alguém deixou um legado, alguém deixou um exemplo, alguém ensinou. E esse ensinamento, muitas das vezes, principalmente para mim, não foi catedrático, ou seja, eu não tive ninguém que sentasse comigo e me ensinasse, olha, assim, 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 assim. O meu aprendizado foi olhando, foi observando, foi vendo. O meu aprendizado foi fazendo análise, foi fazendo comparações e à luz da palavra de Deus. Hoje em dia nós temos a oportunidade de ter isso na nossa vida, de ensinar, de parar, de sentar e passar aquilo que nós aprendemos para outros. Mas no meu caso, eu não tive essa oportunidade de sentar com alguém e alguém dizer, olha, é assim, o diácono faz isso, o presbítero faz isso, o evangelista faz assim, é assim que dá, que celebra-se uma Santa Ceia, é dessa forma que celebra-se a apresentação de crianças. Olha, um culto fúnebre, você vai fazer desse jeito, assim, assado, dessa forma. Não. Tudo isso nós aprendemos olhando, observando, vendo e analisando aquilo que deixaram para trás. O legado que eu recebi foi o que eu aprendi através dessa análise. E eu tenho certeza que eu tenho um legado para deixar. Cada um de nós temos um legado aqui, e se nós soubermos trabalhar com ele, nós vamos deixar para a posteridade. Nós vamos deixar que ele corra fluidamente para frente e outros venham usufruir daquilo que nós fizemos, daquilo que nós realizamos. Outros vão também reagir, outros vão também aprender e outros vão dar continuidade a esse legado. Aleluia. Barnabé olhou à frente em seu ambiente social, de realidades de sua época cheia de discriminação religiosa e racial. E eu, lendo essa palavra ontem, meditando nela, sem demagogia, sem querer me ufanar de nada, porque toda glória, toda honra pertence a Deus. Mas eu tenho certeza que aqui eu olhei para frente também. Eu desejei levantar aqui homens e mulheres preparados para a obra do Senhor, com capacidade para pregar o Evangelho. Obreiros e obreiras que tivessem essa chamada. E eu tenho certeza que aquilo que eu propus no meu coração de fazer, eu fiz. Aqueles que tiveram a oportunidade, souberam aproveitar e estão realizando elas no dia de hoje. Glória a Deus, aleluia. De estarem pregando, de estarem sendo usadas na obra do Senhor. Porque o maior valor, a maior palavra, não é aquela que vem de fora para dentro, é aquela que está aqui. Porque aqui nós temos valores,
somos vasos e muitas das vezes não é reconhecido. Muitas das vezes não é dado crédito a eles por conta desse conhecimento e dessa proximidade. Mas nós não temos que ficar olhando para essa proximidade, para esse conhecimento. Nós precisamos olhar além de tudo isso. O que eu quero dizer é que se há vasos aqui dentro, esses vasos foram constituídos para serem usados pelo Senhor. E se são usados pelo Senhor, Ele se responsabiliza em cumprir com aquilo que sai da boca de cada um. Seja conhecido ou não, seja parente ou não, conhecendo a vida ou não do outro, mas quando Deus está falando, Ele se responsabiliza em cumprir, em executar aquilo que foi falado. E eu louvo a Deus pela vida de cada obreiro que existe aqui, de cada diaconisa, de cada diácono, de cada cooperador, de cada presbítero, de cada evangelista que congrega aqui nessa congregação, de cada diaconisa que teve o seu papel, que teve a sua função desempenhada aqui, a qual às vezes eu instiguei em determinado momento para realizar, mas tudo isso numa visão, tentando deixar um legado para cada um, tentando mostrar que há valores aqui, e esses valores, eles podem sair daqui e ir para outros lugares também, serem usados ali. E com certeza serão lembrados por aqueles que no futuro estarão também passando por aqui, passando por essa localidade, por essa congregação, vendo esse legado que cada um vai deixar, que cada um vai disponibilizar para o seu próximo, ensinando e orientando para que ele venha a ser usado no seu futuro. E Barnabé olhou para frente do seu ambiente social, da realidade da sua época, cheia de discriminação religiosa e racial, assim como meu olhar para cada um dos obreiros aqui foi para frente. Eu vi aqui homens e mulheres capacitados e resolvi apostar as minhas fichas. E eu tenho certeza que eu tenho aqui pregadores e pregadoras do Evangelho, homens e mulheres capacitados, ministros, mestres, que souberam aprender e que hoje estão ensinando. Glória a Deus. E hoje estão aí prontos para dar continuidade agora com o seu legado, com a sua herança para aqueles que virão. Aleluia. Olhou com grande otimismo, apesar de toda a perseguição sofrida pela igreja no seu tempo. Visou além dos limites da sua terra natal e de Israel, sofrendo cruelmente pela obra missionária, sendo homem como nós, mas com profunda busca do Altíssimo. Veio a morrer em Chipre como mártir cristão, segundo se crê. Foi um homem que viu o invisível, cumpriu o seu encargo e buscou uma pátria superior. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Combateu o bom combate, acabou a carreira, mas guardou a fé. Aleluia. Deixando o seu legado, deixando a sua herança para aqueles que vieram posteriormente. Aleluia, para receberem e para dar continuidade. Aleluia. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma oração. O horário já foi. Sim. Você que trouxe a sua oferta, você que trouxe o seu livro, pega nas suas mãos. Nós vamos orar agora. Vamos apresentar diante do Senhor. Que cada um de nós possa deixar um legado, possa deixar um exemplo para aqueles que vêm depois de nós.